Olá, meus alunos, minhas alunas, como vão todos, todas e todes? Estou gravando aqui a nossa primeira aula de Direitos Reais, porque, como todos vocês já sabem, eu estou em ritmo de campanha, com uma chapa, né, concorrendo à reitoria da UESP, no meu caso, como vice-reitora, e aí, para não prejudicar o andamento da nossa disciplina, eu resolvi aqui, no intervalo entre uma reunião e outra, deixar aqui o nosso primeiro dia de aula gravado, primeiro desejando boas-vindas a vocês, assim que puder, já vou disponibilizar e compartilhar com vocês o nosso plano de disciplina, plano de curso, que já está pronto, já elaborado. Me resta só chegar ali no professor online e disponibilizar para vocês, disponibilizar pelo Classroom também. Vou deixar essa aula disponível no Classroom, também vou deixar no meu canal secreto do YouTube, né? E existem outras aulas também nesse meu canal do YouTube que eu fiz esse canal, né, no semestre passado, justamente para facilitar essa comunicação. E eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela, para a gente já começar a falar um pouco da nossa disciplina, que é Direitos Reais, né? No que consiste os direitos reais, o que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, até agora, no direito civil, o que nós estudamos, né? O que vocês estudaram? Vocês estudaram os direitos obrigacionais, os direitos pessoais, certo? Estudaram lá no início do direito civil, negócios jurídicos, pessoas, né? Personalidade jurídica. Depois vocês entraram, né, nos negócios jurídicos, em seguida no direito das obrigações, já passaram pelo direito contratual, acredito que ainda estão estudando alguns pontos dos direitos contratuais, e agora, especificamente, os direitos reais. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Esses slides que eu estou colocando aqui já estão disponíveis também no Classroom, né? Vou deixar disponíveis para que vocês possam acompanhar a nossa disciplina. Pois bem, o nosso direito civil, ele estuda de forma, né, prioritária, como vocês já puderam observar, os direitos patrimoniais, né? Os direitos que possuem valor econômico. Então, dentro dessa esfera dos direitos patrimoniais, nós temos os direitos pessoais e os direitos reais. Os direitos pessoais, eles correspondem às obrigações, os contratos, o direito de empresa, família e sucessões. Já os direitos reais, neles, nós estudamos o que? A posse e a propriedade, também conhecido como direito das coisas. Existe, dentro da nossa doutrina, uma divergência muito grande quanto à terminologia a ser adotada. Se o melhor seria direitos reais, se o melhor seria direito das coisas, né? E cada um dos nossos doutrinadores com seus argumentos específicos. Na aula de hoje, eu não vou falar de forma aprofundada sobre essa discussão acerca da melhor terminologia, tá? Aqui nós vamos utilizar qualquer uma das duas, tanto direitos reais como direito das coisas, em uma aula oportuna, né? Sem ser aula EAD, gravada aqui para disponibilizar para vocês, a gente entra um pouco mais nessas questões, nesses debates com relação a essas divergências. Mas o que caracteriza os nossos direitos reais? Os nossos direitos reais, os que nós vamos estudar, como, por exemplo, a propriedade e a posse, são direitos que possuem oponibilidade erga omnes. O que significa isso? São direitos que podem ser arguídos contra qualquer pessoa. Repare bem no que eu vou lhe dizer agora. Repare bem, preste bem atenção. Quando vocês estudaram direitos pessoais, direitos obrigacionais, vocês viram que nesses direitos existe uma relação entre devedores e credores, ou devedor e credor. Porque pode ser só um devedor ou vários devedores, e só um credor, vários credores, né? Vocês já sabem disso. A verdade é que nos direitos obrigacionais existem dois polos. O polo ativo, né, onde estão os credores, ou onde está o credor, e o polo passivo, onde está o devedor, ou onde estão os devedores. Então, são dois polos.
E nessa relação jurídica existe uma prestação que pode ser de dar, de fazer ou de não fazer, não é verdade? Olha só, nesse tipo de relação, nos direitos às obrigações, o credor ele só pode cobrar o cumprimento dessa obrigação de quem? Dos seus devedores ou do seu devedor. Então, o credor ele já sabe exatamente de quem ele vai exigir, contra quem ele vai se voltar, caso essa pessoa não cumpra com aquilo que foi estipulado, com sua obrigação. Então, nos direitos obrigacionais não existe oponibilidade erga omnes. Nos direitos obrigacionais, nos contratos, o credor, os credores, eles sabem exatamente de quem cobrar e contra quem, né, se voltar, contra quem se opor. Já é diferente nos direitos reais. Por exemplo, eu, Patrícia, tenho minha casa, né? Eu sou proprietária, eu sou dona e proprietária da minha residência. Aí eu viajo para passar 6 meses fora do Brasil. De repente, eu me deparo com a ligação de um dos meus alunos dizendo: professora, a senhora não sabe. Está acontecendo uma invasão no seu bairro e um grupo de pessoas está querendo invadir a sua casa. O que vai acontecer nessa situação? Eu, Patrícia, que sou proprietária e possuidora do meu imóvel, posso me voltar contra quem quer que esteja querendo impedir o meu direito de propriedade. O direito de propriedade ele consiste na possibilidade do proprietário de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar a coisa de quem injustamente queira me impedir de usufruir desse meu direito enquanto proprietária, tá? Então, a propriedade está relacionada com esses direitos de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar a coisa de quem injustamente queira me impedir de gozar de todos esses atributos inerentes à propriedade. Então, não importa quem queira me impedir, se é só uma pessoa, se são duas, se é uma coletividade, se são pessoas que eu conheço ou que eu não conheço, se são pessoas desconhecidas ou não, eu posso me opor a qualquer pessoa que queira impedir o exercício, o gozo inerente aos meus atributos relativos à minha propriedade. E é nisso que consiste essa oponibilidade erga omnes. Erga omnes. E aí também um outro atributo dos direitos reais é a existência do direito de sequela, tá? O que significa sequela? A possibilidade de eu seguir a coisa onde quer que ela esteja ou com quem quer que ela esteja. Na verdade, nos direitos reais, normalmente, como ele é relacionado a uma propriedade imóvel, ela não caminha, né? Ela não sai do lugar. Mas existe também o direito de propriedade sobre coisas móveis e semoventes que saem do lugar. Mas vamos colocar aqui essa existência do direito de sequela em relação a uma propriedade imóvel que não sai do lugar, que é fixa, né? Que é enraizada. Pois é, eu posso exigir a coisa contra qualquer outra pessoa que queira impedir o meu direito de propriedade, que é o que nós chamamos de oponibilidade erga omnes, e posso tomá-la, exigir para mim, né? Eu sigo a coisa está comigo, não importa. E isso é o tal do direito de sequela. Eu vou dar aqui um exemplo para que vocês possam entender no que consiste esse direito de sequela. Gente, se eu faço um empréstimo de 300 mil reais em um banco, certo? E ofereço como garantia a minha casa e o banco não leva a minha casa para registrar a hipoteca, por exemplo, eu faço uma hipoteca, só que o banco, o gerente, na verdade, né, não tomou os cuidados necessários, os cuidados legais, não registrou a hipoteca, certo? O gerente não fez isso. E me emprestou os 300 mil reais. E aí eu não pago meu empréstimo. Olha só, o que vai acontecer nessa situação? Como é que o banco vai me cobrar esse empréstimo? Que formas o banco tem de cobrar da Patrícia esse empréstimo? Se eu fiz um empréstimo de 300 mil reais e ofereci a minha casa como garantia, mas o banco não teve o cuidado de realizar a hipoteca conforme exige a lei, então a hipoteca não existiu, certo? O que existe ali
É uma obrigação, um negócio jurídico estipulado entre as partes, mas não existe uma garantia real, porque o gerente do banco, ele não tomou os cuidados legais necessários. Então, se não existe garantia real, não existe direito real. Se não existe direito real, não existe poder de sequela. Então, como é que o banco vai poder cobrar da Patrícia? Vai cobrar a Patrícia como quem cobra um devedor comum, como outro qualquer. Vai entrar com ação judicial, vai exigir que eu pague, aí o oficial de justiça vai bater na minha porta, vai olhar se eu tenho um bem suficiente para pagar ou para oferecer a penhora. Se eu não tiver, o banco vai ter que esperar um dia aí que eu tenha patrimônio suficiente para pagar, e assim a vida segue. Já ouviram falar, já viram situações de pessoas que devem, mas não tem como pagar, e nisso o credor fica no prejuízo? Pois é isso que vai acontecer. O banco vai me cobrar, mas ele não vai poder tomar a minha casa, levar a minha casa como uma garantia, porque ele não fez o registro da hipoteca como manda a lei, como requer a lei, tá? Agora vamos para outra situação. Aliás, a mesma situação, mas dentro de uma perspectiva diferente. O banco, o gerente, na verdade, me emprestou o dinheiro, recebeu a minha casa como garantia e tomou todos os cuidados necessários e fez a hipoteca do meu imóvel. E eu não pago o banco, não pago o empréstimo que eu fiz. Aí, nessa situação, existe um direito real, um direito, né, que o banco tem de exigir esse pagamento, e eu não realizando o pagamento, ele pode tomar esse bem, ele pode, eu vou utilizar a nomenclatura técnica, ele pode excutir, não é execução, é excutir, execução, ou, perdão, excursão, que não é excursão de passeio de turismo, né? Então, o banco ele pode excutir o bem que eu ofereci como garantia, tá? Porque vai existir aí uma garantia real que nós vamos estudar, que é a hipoteca, que é um direito real sobre coisa alheia. Então, o banco ele tem um direito real sobre coisa alheia. Que direito real é esse? Um direito sobre um bem que pertence à professora Patrícia, que eu ofereci como garantia. E esse direito real sobre coisa alheia se chama hipoteca. Para isso acontecer, o que é necessário? Eu levo a documentação e o banco registra em cartório, né? Na verdade, não é registro, é averbação, averba nos registros do meu imóvel a existência dessa hipoteca. Com essa averbação, ocorre o que nós chamamos de publicidade. Então, direito real, para ser direito real, ele precisa de publicidade. Ele precisa ser levado a registro em cartório ou averbado em cartório. Registro é diferente de averbação, não dá para explicar agora para vocês, tá? Mas o registro ele existe quando nasce alguma coisa, de forma bem superficial. Então, você nasceu, vai ser registrado como ser humano no mundo, registro. Você casou-se, né, vai se tornar uma pessoa com status diferente de solteiro para casada, é o registro do casamento. Mas você vai desfazer esse status se divorciando, não é preciso o registro, só a averbação, é um complemento. Da mesma forma é com relação ao imóvel. O registro do imóvel é a certidão de nascimento do imóvel. Aí você faz uma hipoteca, essa hipoteca é levada à averbação, é um detalhe no status, né, na situação daquele imóvel. Então, para ser direito real, aqui você já consegue pegar direito real. Para ser real, precisa de publicidade, certo? E aí, por que precisa de publicidade? Justamente para existir essa oponibilidade erga omnes e também para existir esse direito de sequela, que é justamente a possibilidade do banco poder cobrar da Patrícia o que ela pediu emprestado, e se a Patrícia não pagar o valor que ela pediu emprestado, o banco ele pode imediatamente discutir, ou seja, entrar com a ação judicial, dizendo que eu estou devendo, que existe uma hipoteca e que ele quer que aquela casa da Patrícia seja, né, levada à penhora, né, seja tomada, né, seja discutida judicialmente, vai para a asta pública, o dinheiro da asta pública do que foi apurado vai servir para pagar o banco. Depois a gente entra em detalhes, eu tenho uma atividade aí que eu enviei para vocês, se eu não enviei, eu ainda vou enviar, que é justamente para a gente falar sobre isso. Então, a oponibilidade erga omnes, você já sabe que é o poder
e que poder, entre aspas, né, que o proprietário tem, o possuidor legítimo de se opor a quem justamente quer impedir, né, a utilização dos atributos inerentes ao direito de propriedade pelo proprietário, a existência do direito de sequela, que só existe aqui nos direitos reais, que é o poder de reivindicar a coisa de quem quer que esteja com ela de forma ilegal ou injusta. Existe dentro dos direitos reais uma preferência a favor do titular dos direitos reais. Veja aí o exemplo do banco com a hipoteca, ele tem uma preferência. Professora, se a senhora estiver devendo a várias pessoas ao mesmo tempo, eu, Patrícia, né, sou empresária, milionária, e aí eu fiz dívida de todo quanto é lado, mas eu fiz uma dívida no banco e ofereci um imóvel como garantia. Pois bem, a garantia é do banco. Existem credores, né, que estão abaixo, né, do banco. Por quê? Porque não são credores com garantias reais. Eu costumo chamar de credora seca. Então, a Isabelle me emprestou 500 mil reais, mas eu não ofereci nada como garantia. O banco me emprestou 300 mil reais, eu ofereci um imóvel como garantia. E aí eu saí pegando empréstimo de várias pessoas, mas no final das contas todos entraram com ação judicial contra mim, mas o banco tem uma preferência em relação àquele imóvel, que vai direto para pagar a dívida dele, tá? Depois a gente aprofunda esse ponto. É possível abandonar o imóvel, eu posso abandonar, certo? Então, existe a possibilidade de abandono e de renúncia a tais direitos, e é justamente esse abandono, essa possibilidade que vai dar ensejo à possibilidade de aquisição por terceiros daquele imóvel abandonado por uso capião, tá? Viabilidade de incorporação da coisa por meio de posse, nós vamos estudar isso, o tempo vai passando, você não é proprietário de um bem, mas você vai usando, fruindo, gozando, utilizando aquela coisa, o tempo passa, o proprietário abandona, é negligente, é displicente, e aí você acaba incorporando aquela coisa, né, ao seu patrimônio por conta da posse em institutos que derivam da posse, como, por exemplo, a uso capião, previsão do uso capião como meio de aquisição da propriedade. Os direitos reais são direitos números cláusulos, ou seja, não são números apertos, o que significa ser números clausos. É um rol que é taxativo. Você não pode inventar um direito real. É diferente do direito contratual. Existem os contratos típicos, né, que nós já conhecemos, doação, locação, compra e venda, mútuo, comodato, e nós podemos inventar modalidades contratuais, conjugar uma com a outra, criar um contrato completamente atípico, né, desde que a gente obedeça a boa-fé e a função social dos contratos. Mas no caso dos direitos reais é diferente, a gente não pode criar nenhuma modalidade de direito real. Direito real, para ser real, além da publicidade, precisa estar tipificado no Código Civil, né? Então, é o rol de direitos reais, é um rol taxativo, fechado, números clausos. E rege-se pelo princípio da publicidade dos atos, a gente já falou sobre isso, né? Direito real, para ser direito real, precisa ter publicidade. Para isso, o que é necessário? Registro em cartório ou, em algumas situações, como da hipoteca, do penhor e da anticrese, basta uma averbação, não precisa do registro, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui só com as características dos direitos reais, porque meu tempo aqui é curto, mas já dá para a gente começar. Responda a atividade assíncrona que eu enviei para vocês em grupo. Sempre que der, eu faço um vídeo, disponibilizo para vocês, né, para que a gente não fique no prejuízo e não vamos ficar, é um compromisso meu. Boas-vindas, leiam, estudem, porque a partir do estudo de vocês, aí em sala de aula, com a nossa interação, a gente vai conseguir aprofundar nossos conhecimentos e levar à frente com sucesso a nossa disciplina. Um beijo, tá? E até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou interromper o compartilhamento e encerrar a gravação. Beijo a todos, em todos e todas.